Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja com a sua vida, com a vida da sua família. Bom dia a você que está aqui também. Nós vamos começar pedindo a graça do Espírito Santo, para a gente rezar bem, para a gente entender bem aquilo que o Senhor quer nos dizer. Você que está em casa, você que está nos acompanhando aqui, coloque a mão no coração agora e diga assim comigo: Senhor Jesus, derrama sobre mim a graça do Espírito Santo, Espírito de sabedoria, de inteligência, Espírito de piedade. Ajuda-me, Espírito Santo, para compreender tudo aquilo que o Senhor tem a me dizer. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, e ajuda-me. Eu preciso compreender o que é a verdadeira esperança. Espírito Santo de Deus, ajuda-me. Vem, Espírito Santo, por meio da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Então reze comigo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, das promessas de Cristo. Amém. Acho que a gente podia cantar pedindo o Espírito Santo por meio da intercessão de Nossa Senhora. Se puder ser cenáculo de amor, pode ser? Vamos lá, acho que dá para cantar. Vamos pedir ao Senhor que venha em nosso auxílio por meio da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Coloque a mão no seu coração mais uma vez, peça. Essa nossa devoção que nós temos à bem-aventurada Virgem nos faz cada vez mais nos aproximar de Jesus. Nós te pedimos, Mãe Santíssima, ajuda-nos a cada vez mais estar nos braços de Jesus. Vem Espírito Santo, por meio da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Nós queremos começar este dia, Mãe Santíssima, pedindo que a Senhora interceda por nós. A Senhora que foi a primeira a experimentar a graça transbordante do Espírito Santo. Quando a Senhora perguntou: como se dará isso? Como eu vou ser mãe se eu não conheço homem algum? A resposta do anjo foi essa: o Espírito descerá sobre ti e te cobrirá com a sua sombra. Ela foi coberta pela sombra do Espírito, repleta da graça do Espírito. Aquilo que os discípulos experimentaram mais tarde, no dia de Pentecostes, ela experimentou antecipadamente. Nós pedimos, Mãe Santíssima, que essa mesma graça seja derramada sobre nós, a graça transbordante do Espírito Santo. Ajuda-nos, Mãe Santíssima, a compreender a palavra que em primeiro lugar a Senhora compreendeu.
Muito obrigado, Mãe Santíssima, pela sua graça, pela graça da sua intercessão sobre a nossa vida. Muito obrigado. Mais uma vez nós dizemos: rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Você que está aqui pode se sentar, por favor. Nós estamos começando o mês dedicado à bem-aventurada Virgem Maria. Esse é o primeiro domingo do mês de maio. E nesse primeiro domingo do mês de maio, aliás, o mês de maio começa com uma devoção muito especial à bem-aventurada Virgem Maria. O Papa Paulo VI, no ano de 1965, aliás, no dia 29 de abril de 1965, escreveu, porque estava às portas já do mês de maio, então ele escreveu um documento, uma carta encíclica, falando exclusivamente do mês de maio. Tinham outras intenções também para serem colocadas nessa carta, mas ele começou dizendo assim: ao aproximar-se o mês de maio, e a carta encíclica tem exatamente esse nome, o mês de maio. Ele diz assim: ao aproximar-se o mês de maio, consagrado a Maria Santíssima pela piedade dos fiéis, o nosso espírito exulta ao pensar no espetáculo comovente de fé e de amor, que dentro em breve será oferecido em todas as partes da terra, em honra da Rainha do Céu. E sempre foi assim. A tradição popular dedicou esse mês de maio à bem-aventurada Virgem Maria, e é muito comum que no encerramento do mês de maio, o mês encerra com uma coroação a Nossa Senhora. Por isso que o Santo Padre, o Papa Paulo VI, aliás, Beato Paulo VI, beatificado, Beato Paulo VI diz que é um espetáculo comovente de fé e de amor, que se veria em breve em toda a igreja. Um espetáculo comovente a partir das grandes homenagens que se renderiam a Nossa Senhora. A minha diocese é a diocese de Osasco, pertenço à diocese de Osasco, e nós começamos o mês de maio numa grande romaria à Aparecida, ao santuário de Nossa Senhora Aparecida, popularmente conhecido como Aparecida do Norte. Nós estivemos lá com 397 ônibus das paróquias das nossas dioceses, para começar o mês de maio, celebrando o aniversário da nossa diocese, 26º aniversário, mas também para mostrar a nossa devoção à bem-aventurada Virgem Maria. Foi um espetáculo comovente de homenagem a Nossa Senhora, que nós vivemos lá no santuário, junto com uma multidão que se juntou a esta grande multidão que foi da diocese de Osasco, junto com Dom João Bosco, para celebrarmos ali, aos pés da bem-aventurada Virgem Maria, a nossa fé. Nesse espetáculo comovente de fé, celebrar a nossa fé. E aqui há algo muito importante, para mim e para você. Todo católico, bom católico, deve, sobretudo nesse mês de maio, intensificar a sua devoção a Nossa Senhora. Tem um amigo, o Padre José Eduardo, que diz assim: católico que não é devoto de Nossa Senhora está iniciando um caminho de erro na fé, está caminhando para o erro da fé, porque Nossa Senhora não quer outra coisa senão nos encaminhar para Jesus, nos colocar diante de Jesus. É a seta que indica o lugar mais importante, o lugar para onde nós temos que ir. Então nós queremos fazer deste dia, aqui, no Louvemos o Senhor, que chega na sua casa, graças a Deus, esse meio de comunicação, de onde nós anunciamos a palavra do Senhor, chega aí na sua casa hoje, anunciando a devoção a Nossa Senhora, a devoção às mãos ensanguentadas de Jesus, anunciando a palavra. Nós chegamos aí na sua casa para proclamar a nossa fé e para dizer que nós somos devotos de Nossa Senhora. E que bom que você nos permite entrar na sua casa neste dia tão abençoado, dia do Senhor. Que bom que você nos permite, para que você
e toda a sua família intensifique a sua devoção a Nossa Senhora. Nós queremos fazer desse dia um espetáculo comovente de fé à bem-aventurada Virgem Maria, rendendo a ela as nossas homenagens, falando da fé, da esperança e da caridade que brota da devoção a Nossa Senhora. Você sabe que ela é mãe da fé, mãe da esperança e mãe da caridade. Essas três virtudes teologais tão importantes, essenciais para a nossa vida, nós encontramos no coração da bem-aventurada Virgem Maria. Então nós queremos com ela fazer uma experiência de fé, de esperança e de caridade. É o que nós desejamos para você e para toda a sua família. Talvez, você sabe que em alguns lugares as pessoas têm se distanciado da devoção a Nossa Senhora, parece que não, mas em tantas influências acabam se distanciando da devoção a Nossa Senhora. Eu quero convidar você hoje, que nos acompanha, dos lugares mais distantes desse nosso Brasil, retome a sua devoção a Nossa Senhora. E talvez se você está com dificuldade aí de retomar a sua devoção, porque acha que tem que fazer muita coisa para se tornar devoto de Nossa Senhora, o primeiro passo é começar contemplando a bem-aventurada Virgem Maria, com as palavras que a própria Sagrada Escritura nos diz, nos ensina a dizer sempre: ave cheia de graça. Lembra disso? O Senhor é contigo. O anjo do Senhor, que trazia uma mensagem da boca de Deus, disse a Nossa Senhora. Não foi uma coisa inventada. O anjo é um mensageiro que traz do céu uma palavra. Ele não é a sua palavra, é a palavra que é de Deus. Chega diante de Nossa Senhora e diz: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E é o que nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Depois o Espírito Santo coloca na boca, o Espírito Santo coloca as palavras na boca de Isabel: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E o chama de Senhor, de onde me vem a honra de receber aqui na minha casa a visita da mãe do meu Senhor. É bendita entre todas as mulheres, e é bendito o fruto do ventre da bem-aventurada Virgem Maria, que é Jesus. Comece assim, porque depois a sua devoção vai levar você a entender que ela é nossa mãe. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. É assim a nossa devoção a Nossa Senhora. Dê um pequeno passo. Esse pequeno passo será fundamental para que você volte à sua devoção à bem-aventurada Virgem Maria. Mas eu quero começar trazendo o texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, depois de lembrar dessa grande característica do mês de maio, apresentada já de uma forma oficial pelo Beato Papa Beato Paulo VI. E depois ele diz assim, que a razão de dizer isso é que Maria é caminho que leva a Cristo. E antes até de ler o Lucas 1, quero dizer para você esse parágrafo desse documento do Beato Paulo VI, diz assim: muito nos agrada e consola este piedoso exercício tão honroso para a Virgem Maria e tão rico de frutos espirituais para o povo cristão. Maria é sempre caminho que leva a Cristo. É tão bom ler essas palavras oficiais da igreja. Esse exercício piedoso da devoção a Nossa Senhora não tem outro objetivo a não ser te levar para Cristo. O exercício piedoso, tão honroso para a Virgem Maria e tão rico de frutos espirituais para o povo cristão. Maria é sempre caminho que leva a Cristo. Olha aqui, ele diz: nenhum encontro com ela pode deixar de ser encontro com o próprio Cristo. Isso é muito bonito, porque sobretudo quando as pessoas vão a Aparecida, no santuário de Aparecida, em todos os santuários marianos tem essa característica, as pessoas vão com o desejo também de se encontrar com o Cristo da misericórdia, porque vão à penitência, vão ao sacramento da confissão. Maria Santíssima é uma estratégia de Deus para que as pessoas se encontrem com Jesus, cheguem até Jesus. E o Santo Padre Beato Paulo VI diz: nenhum encontro com ela pode deixar de ser encontro com o próprio Cristo. E que outra coisa significa o recurso contínuo a Maria, se não procurar entre os seus braços
nela, por ela e com ela, Cristo nosso Salvador, a quem os homens, no meio dos desvarios e dos perigos da terra, têm o dever e sentem constantemente necessidade de dirigir-se como porto de salvação e fonte transcendente de vida. Engana-se quem acha que, ao recorrermos a Nossa Senhora, nós estamos anulando a presença de Cristo. Engana-se alguém que um dia pensou que na Igreja Católica nós ensinávamos isso, de que colocávamos Maria no lugar de Deus. Nunca fizemos isso, nunca aconteceu isso. Veja a palavra oficial, essa é uma das palavras oficiais. Nenhum encontro com a bem-aventurada Virgem Maria, nenhum encontro com ela pode deixar de ser encontro com o próprio Cristo. Quando você reza o terço, quando você reza o ofício da Imaculada Conceição, quando nós rezamos as missas em louvores a Nossa Senhora, nenhum encontro com a bem-aventurada Virgem Maria pode deixar de ser encontro com o próprio Cristo. Essa é a verdade proclamada oficialmente pela igreja. Engana-se alguém que algum dia pensou que nós não tínhamos esse objetivo ao nos encontrar com Nossa Senhora. O encontro com Nossa Senhora nos leva até Jesus. Isso é o mais importante. Vamos então em Lucas 1, versículo 39. Lucas capítulo 1, versículo 39, está escrito assim: Então Maria levantou-se e se dirigiu apressadamente à serra, a um povoado da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança deu um salto em seu ventre. Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou com voz forte: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Quem sou eu para que me visite a mãe do meu Senhor? Vê, quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança deu um salto de alegria em meu ventre. Feliz és tu que creste, porque se cumprirá o que o Senhor te anunciou. Vamos parar aqui, só nesses versículos, porque aqui nós já identificamos em Maria Santíssima a fé, a esperança e a caridade. Isabel deu um grito forte, cheia do Espírito Santo, e disse: Feliz és tu que creste, porque se cumprirá o que o Senhor te anunciou. Aqui já estão implícitos a fé e a esperança. Feliz aquela que acreditou, porque se cumprirão todas as palavras que Deus dirigiu a seu povo, por meio, Maria Santíssima é como que o vínculo, o lugar onde as promessas de Deus se cumprem. Tudo aquilo que Deus disse pelos profetas, pelos mensageiros, porque todo o Antigo Testamento falava a respeito de uma pessoa, e depois, a partir desse evento salvífico, a Sagrada Escritura começa a falar dessa pessoa que é o centro da Sagrada Escritura, que é Jesus. Então tudo que foi falado pelos profetas tinha como objetivo chegar naquele que é o centro, a plenitude de toda a revelação, Jesus. Quando o anjo do Senhor anuncia a Maria, diz que ela será mãe de Jesus, e Isabel diz: bendito é o fruto do teu ventre, e diz: a mãe do meu Senhor, Jesus, veio me visitar. Foi uma visita, Maria Santíssima visitou-a e levou a presença de Deus, levou a presença do Espírito Santo, levou a presença do Verbo encarnado. Isabel reconhece isso. Onde Maria Santíssima chega, ela chega levando Deus por inteiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A visita de Nossa Senhora nas nossas casas leva-nos Deus, não tenha dúvida disso. A visita de Nossa Senhora leva graça da fé, da esperança e da caridade. Maria Santíssima é a mulher da fé, porque a Sagrada Escritura diz: bem-aventurada aquela que acreditou, feliz és tu que creste. Ela é a mulher da esperança, feliz és tu que creste, porque se cumprirá o que o Senhor te anunciou. E depois, o gesto de Maria Santíssima, de ir ao encontro de Isabel, que estava grávida. Este é o 6º mês, disse o anjo para Maria: vê, também tua parenta Isabel,
no versículo 36 está escrito isso, vê, também tua parenta Isabel concebeu um filho em sua velhice, e a que era considerada estéril já está de 6 meses. O que Maria Santíssima faz? Sabe que Isabel, de idade avançada, concebeu um filho, então vai ao encontro de Isabel para cuidar, é um serviço de caridade. Nós identificamos na bem-aventurada Virgem Maria a fé, a esperança e a caridade. Mas olha aqui, nós não queremos ficar só num conceito teológico dessas expressões apresentadas a partir da pessoa da bem-aventurada Virgem Maria, porque nós queremos algo que toque a nossa história, que toque a nossa vida. E a nossa devoção a Nossa Senhora é assim. Algumas vezes, nós nem sabemos de conceitos teológicos. E as tantas pessoas que têm um apostolado a partir de uma devoção a Nossa Senhora, que beleza são essas pessoas. Eu conheço pessoas que não sabem nem ler a Sagrada Escritura, mas que vão às casas rezar o terço, recitam o terço, tiram o terço lá nas casas, numa expressão de piedade tão grande, que traz alegria aos corações, conversão de vida, transformação. E eu tenho certeza que você já deve ter vivido essa experiência aí na sua casa, já deve ter vivido essa experiência aí, quando alguém for rezar o terço na sua casa, quando alguém te chamou para ir a uma romaria. O objetivo era que você vivesse uma experiência com nosso Senhor. Maria Santíssima quer sempre isso, a partir da graça, da devoção a Nossa Senhora, crescermos na nossa vida espiritual. Mas o que diz ainda mais a igreja a respeito de Maria Santíssima como esperança? Porque talvez algumas pessoas digam assim, esse tempo, como o Laércio já fez referência até, nós estamos vivendo um tempo difícil, em que nós precisamos de esperança, porque se nós não tivermos essa virtude latente no nosso coração, e proporcionada aqui pela graça do Espírito Santo, não só latente porque a gente tem que esperar que amanhã pode ser melhor, talvez os juros vão cair, porque talvez a esperança das pessoas hoje está muito ligada ao mercado financeiro, está na expectativa, pode ser que os juros caiam, pode ser que daqui a um mês as coisas não estejam com os preços tão altos assim, pode ser que diminua um pouco a inflação, porque tem gente de uma geração para cá que nunca tinha visto inflação, não sabia nem o que era inflação. Quer dizer, eu não sou tão antigo assim, mas já estou quase caminhando para os 40, então eu vivi há algum tempo que tinha inflação, mas alguns de vocês que estão aqui e quem está em casa já devem ter vivido tempos muito piores do que esse. Mas tem uma geração aí que nunca viu falar. Agora, alguns desses que já estão adultos, que nunca tinham escutado falar de inflação, caem no desespero. E tem uma falsa esperança. O que é essa falsa esperança? Porque esperança que a gente coloca no mercado financeiro, esperança que a gente coloca naquilo que o mundo pode oferecer, não é uma esperança verdadeira, porque pode desmoronar a qualquer momento. Qualquer momento. Nesse mundo globalizado, quando acontece alguma coisa lá do outro lado do mundo, mas aconteceu alguma coisa lá no Japão, o que tem que ver a Bolsa de Valores de Tóquio com aquilo que nós estamos vivendo aqui? Talvez você diga assim, eu sou aqui do interior do Brasil, o que tem a ver a Bolsa de Valores de Tóquio? Porque caiu a Bolsa. Tem gente que não sabe que caiu a Bolsa, para algumas pessoas a expressão é de caiu a Bolsa mesmo. Estava segurando a Bolsa e a Bolsa caiu. E a pessoa diz assim, mas o que tem a ver esse negócio? Nesse mundo globalizado, se a gente coloca a esperança no mundo financeiro, não sabe que se acontecer alguma coisa de errada lá, nesse lugar tão distante, afeta nós que estamos aqui. Então é uma segurança passageira, é uma esperança que pode desmoronar. Maria Santíssima quer nos levar para a verdadeira esperança, esperança fundada no coração de Deus. A carta aos Hebreus, quando define a questão da esperança, diz assim, a esperança é tal como âncora, jogada ao alto, para se fincar no coração de Deus. Se você lembra o que é uma âncora nunca foi um instrumento para ser lançado ao alto. A âncora é um instrumento para ser lançado abaixo. Quando a embarcação para, joga a âncora, porque é um instrumento muito pesado, então vai ancorar, para que a embarcação fique ali, ancorada.
E a Sagrada Escritura diz que a esperança é tal como âncora lançada no coração de Deus, porque se a âncora lançada no mar ali, na beira-mar, dá segurança à embarcação, ela fica ancorada ali, fica firme. Essa expressão da carta aos Hebreus é magnífica, porque diz que a verdadeira esperança nós a temos quando estamos ancorados no coração de Deus. Lá é a nossa segurança. E Maria Santíssima não quer outra coisa, senão que nos ancoremos no coração de Deus. Quando nós falamos que Maria, falar de Maria e a esperança, é porque a esperança tem um nome. Essa esperança se chama Jesus. Ela nos encaminha para Jesus. Ancorados no coração de Deus, nós estamos seguros. Mas, se a nossa segurança for nas coisas deste mundo, de uma hora para outra, ou às vezes nem de uma hora para outra, menos de uma hora até pode desmoronar tudo, desmorona tudo. E se a esperança estava baseada nestas coisas passageiras, nós nos perdemos completamente. Ancorados no coração de Deus, aí nós encontramos a verdadeira segurança para a nossa vida. Então nós estamos falando de segurança passageira. Embora a nossa devoção a Nossa Senhora traga alento para o nosso coração, para esse tempo presente, e é verdade que traz, nós estamos buscando algo que é sobrenatural, para ter um sentido sobrenatural naquilo que nós vivemos. E então a igreja nos ensina algo que é extraordinário. A carta encíclica Salvos pela Esperança, do Papa Bento XVI, diz assim: Maria Santíssima é saudada com um hino do século VIII, IX, portanto, muito antigo. Ela é saudada como, a igreja saúda Maria, a mãe de Deus, como estrela do mar. E o hino começa dizendo: Ave Maris Stella, Maris Stella. E diz o seguinte: a vida humana é um caminho, e todos nós sabemos disso. Nós somos igreja. Igreja o quê? Igreja peregrina, caminhando rumo ao céu. Nós não estamos caminhando rumo simplesmente a uma vida melhor neste tempo presente. Nós estamos caminhando rumo ao céu. A vida humana é um caminho. E que caminho é esse? Para qual meta nós caminhamos? Rumo a qual meta? Como achamos o itinerário a seguir? O Santo Padre faz essas perguntas para reavivar a esperança que já foi colocada em nossos corações, porque lembre-se, você que foi batizado, todos nós batizados em Cristo, nós recebemos a graça da fé, da esperança e da caridade, e as palavras do Santo Padre, o Papa, as palavras da Sagrada Escritura, têm como objetivo reavivar a esperança que já foi colocada no nosso coração. Então o Santo Padre começa a perguntar assim: a vida humana é um caminho, rumo a qual meta? Como achamos o itinerário a seguir? E ele responde: a vida é como uma viagem no mar da história, com frequência enevoada e tempestuosa. É assim a nossa vida. Uma hora nós estamos bem, outra hora já não estamos mais tão bem. Uma hora nós lutamos com os problemas que assolam a nossa casa, com as doenças, com o desemprego. É uma caminhada tempestuosa, é uma caminhada enevoada, ou seja, algumas vezes parece que a gente não consegue enxergar um palmo à frente. É quando o desespero bate a porta, a gente não consegue enxergar o que tem pela frente, não consegue porque o desespero ofusca a graça da esperança que já está em nossos corações. E aqui, a devoção à bem-aventurada Virgem Maria tem como objetivo reavivar a graça da esperança. E eu quero insistir nisso. Se a tua vida está tempestuosa, se a tua vida está enevoada, que talvez você não consiga enxergar o que está à sua frente, recorra à bem-aventurada Virgem Maria. Nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido a Nossa Senhora tenha ficado sem resposta. Nunca se ouviu dizer. Nós rezamos isso constantemente e é verdade, é verdade. Não é uma palavra só pronunciada que cai no vazio. Você que está em casa, tenho certeza. Quantas vezes você recorreu a Nossa Senhora e teve uma resposta de Deus para a sua vida? Nós que estamos aqui, quantas vezes recorremos a Nossa Senhora e recebemos uma resposta para a nossa vida? Ela nos leva para a esperança. Se a vida está tempestuosa, a gente não sabe que rumo seguir, que direção seguir. Por
por conta das tempestades, das dificuldades, das grandes coisas que acabam acontecendo na nossa vida, o que fazer? Quando nós olhamos para Nossa Senhora, nós começamos a ter o indício de uma resposta. Quando nós tornamos devotos de Nossa Senhora, nós encontramos a resposta. E o Santo Padre chega para nos dar a resposta dizendo: nesse caminho, nessa grande viagem, rumo ao céu, mas enquanto cidadãos desta terra, olhando para o lugar da nossa pátria definitiva, somos assolados de todos os lados por problemas, por dificuldades, por tempestades. Ele diz que nós precisamos de luzes que iluminem o nosso caminho. Nesse caminho, olha, se nós andamos só sem as luzes do caminho, se nós andamos sem a iluminação pública, se não tem os indicativos, a gente se perde. Se perde. Se a gente anda na escuridão, fica sem rumo, sem rumo. E o Santo Padre, ao reconhecer que nessa caminhada que nós temos rumo ao céu, algumas vezes a tempestade, a escuridão tenta invadir a nossa vida, nós precisamos de luzes de esperança. E ao identificar essas luzes de esperança, ele diz assim: as verdadeiras estrelas da nossa vida, que trazem luz, são as pessoas que souberam viver com retidão. Irmãos, a gente não precisa se esforçar muito não, para entender que não existiu ninguém até agora, nesta terra, que vivesse com tanta retidão, com tanta santidade, como a bem-aventurada Virgem Maria. Não. Talvez a gente tenta, vamos se esforçar para tentar encontrar uma resposta para isso. Quem é que? Não tem. Nesta terra, nós não conhecemos ninguém que viveu a esperança, a fé, a caridade com tanta intensidade como a bem-aventurada Virgem Maria. E quando o Santo Padre diz assim, as verdadeiras estrelas da nossa vida, algumas vezes tempestuosa, enevoada, as verdadeiras estrelas da nossa vida são as pessoas que souberam viver com retidão, são luzes de esperança. É claro, a luz por excelência de esperança para a nossa vida é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós somos devotos de Nossa Senhora, o que disse o Beato Paulo VI? Nós nos encaminhamos para Cristo. Nenhum encontro com a bem-aventurada Virgem Maria tem como resultado final, senão o encontro com Jesus. Nós nos encontramos com Jesus. Ele é a luz por excelência. Mas essas setas indicativas são fundamentais para a gente não se perder no caminho. A gente depende hoje, há um tempo nós dependíamos exclusivamente das placas indicativas, a gente precisa saber o nome da rua, e depois ia lendo as placas, entra aqui, essa saída aqui. Hoje em dia tem o GPS, você coloca o endereço ali no GPS, e talvez você chegue no lugar, porque outro dia eu precisava ir no endereço, que era em São Paulo, perto da estação do metrô, perto da Santa Cecília, ali. Eu fui parar lá no Morumbi, o GPS foi me guiando, daqui a pouco eu falei, ué, mas isso aqui já quase que não é São Paulo mais. Aí liguei para a pessoa que estava me esperando, falei, escuta, onde nós vamos é perto do Morumbi? Disse, não, é na frente da estação do metrô. Falei, o GPS, eu não aprendi ainda, talvez, lidar com o GPS. Mas é um jeito que nos indica o caminho. A gente depende de elementos que nos indiquem o caminho. Aí, quando você vai chegando no destino final, está chegando pertinho da casa da sua mãe, do teu pai, lugar que você foi fazer a ver, o coração começa a encher de alegria. Estamos chegando. As luzes indicativas no caminho da vida cristã servem exatamente para isso. Para que, quando a gente está chegando, e o lugar onde nosso coração vai se encher de alegria, depois de todas essas indicações, dessas luzes de esperança que nós recebemos no meio do caminho, durante a nossa caminhada, é o céu. Quando a gente chegar bem pertinho, nosso coração vai se encher de alegria e dizer, a bem-aventurada Virgem Maria foi a seta indicativa que me encheu de esperança e me colocou aqui na porta do céu. É assim, a bem-aventurada Virgem Maria nos coloca na porta do céu. Essas luzes indicativas, elas são necessárias para a nossa vida, mas o Santo Padre diz de uma forma muito bela, nem podia ser diferente.
para chegar à luz por excelência, que é Jesus, nós precisamos também de luzes vizinhas. Assim, teremos orientação para a nossa travessia. E quem mais do que Maria poderia ser para nós estrela de esperança? E aqui nós podemos dizer um título de Nossa Senhora. Se o Santo Padre saudou a Bem-aventurada Virgem com esse título de estrela do mar, porque de alguma forma era a estrela que dá a orientação. Aqui está dizendo a estrela de esperança para a nossa vida, para que nesta travessia, entre as dificuldades desta vida, que não são poucas, nós temos Maria Santíssima como estrela de esperança. Quem mais do que Maria Santíssima poderia ser para nós essa estrela de esperança? Ela que pelo seu sim abriu ao próprio Deus a porta do nosso mundo, ela que se tornou a arca da aliança viva, onde Deus se fez carne. Para ela nos dirigimos. A Santa Maria, ela pertence àquelas almas humildes e grandes de Israel, que esperavam a consolação de Israel, e a consolação chegou, porque a consolação tem nome, essa consolação é Jesus. A ela nós nos dirigimos, diante das dificuldades da vida, diante de tantas dificuldades, nós olhamos para Nossa Senhora, como estrela de esperança. Eu não sei como é que está a sua vida, como é que está a sua história, não sei. Eu só sei que, se nós tivéssemos oportunidade de colocar todos os nossos problemas, certamente nós precisaríamos de muitas horas, porque são muitos os problemas, e alguns deles nos tiram o foco da vida cristã, nos tiram a centralidade de Jesus, nós acabamos nos perdendo pelo caminho, e nós precisamos de alguém, dessas luzes de esperanças, que aparecem no caminho, e uma luz de esperança segura para você e para toda a sua vida, se chama Bem-aventurada Virgem Maria. Santo Padre São João Paulo II diz que quando nós olhamos para o rosto de Nossa Senhora, nós não encontramos outra coisa senão Jesus. O rosto materno da mãe nos encaminha para Jesus. E quando nós olhamos para Nossa Senhora, e aqui essa imagem de Nossa Senhora das Graças ajuda-nos a ver Nossa Senhora grávida, é a mulher da esperança, cheia desse tipo de vestimenta, é típico de uma mulher grávida. E que esperança que tem a mulher grávida a saber que está chegando a hora, que o seu filho chegará. Maria Santíssima é a mulher da esperança, cheia de esperança, para nos colocar no lugar mais seguro, que é o coração de Deus. Ancorados no coração de Deus, o desespero pode bater a nossa porta, as dores podem bater a nossa porta, e nós vamos sofrer as dores, sem dúvida alguma, mas ancorados no coração de Deus, a coisa se torna totalmente diferente. Eu não sei onde você tem ancorado a sua vida, onde você tem ancorado a sua esperança, e se está difícil lançar a âncora para que seja ancorada no coração de Deus, peça, recorra a Nossa Senhora, para que ela, que é mãe da esperança, te ajude a ancorar, sabe aquela ajuda necessária para lançar a âncora, para ela ancorar no coração de Deus. É essa ajuda que nós queremos e precisamos. Então quero convidar você que está aqui, você que está em casa, a rezar comigo agora pedindo isso. Se talvez as tempestades da vida tenham ofuscado o seu olhar em direção a Cristo, olhe agora para Nossa Senhora, peça a bem-aventurada Virgem Maria, que é mãe da esperança, que é estrela de esperança para nós, que ela venha em nosso auxílio. Senhor Deus, nós queremos te pedir, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, estrela da esperança, em meio às dificuldades tantas deste tempo presente, nós queremos recorrer à Senhora Mãe Santíssima. Você que está aqui pode ficar de pé, por favor. Estenda a sua mão na direção da imagem de Nossa Senhora e apresente as situações que são desesperadoras para a sua vida, situações difíceis, quando o desespero bate à tua porta, quando parece que todas as portas se fecharam. Ela é a estrela da esperança, a seta indicativa
para que você se encontre com o Senhor. Nós te pedimos, Mãe da Esperança, ajuda-nos em tempos de grandes dificuldades, quando o desespero bate à nossa porta, quando a dor, quando as situações que fazem com que percamos a visão. Ajuda-nos, Mãe Santíssima, para que não percamos a referência da nossa vida. Nenhum encontro com a Senhora, nos ensina a igreja, deixa de ser um encontro com Cristo. Leve-nos, Mãe Santíssima, até o coração de Jesus, onde nós poderemos ancorar a nossa vida, ancorar a nossa história, ancorados no coração de Jesus, com a sua ajuda, mãezinha. Nós seremos firmes na fé, na esperança e na caridade. E mais uma vez, nós te pedimos, Mãe Santíssima, roga por nós e rezamos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Pode aplaudir Nossa Senhora, por favor. Aplauda Nossa Senhora. Bendita Mãe de Deus, estrela da esperança. Amém. Amém. Muito obrigado, Mãe Santíssima.